Então, para eu compatibilizar com isso, o trabalho, nesse caso, né, tem que ser, que é igual a variação de energia cinética, isso aqui tem que ser menor do que zero. Não tem que ser menor do que zero? Mas então aquilo ali não pode ser o valor da força vezes o deslocamento. Olha a bolinha entrando aqui, ó. Quando a força está na mesma direção, no mesmo sentido, desculpe, então é o produto. Mas quando ela está em sentido oposto, não pode ser o produto, porque se fosse o produto, você ia dar positivo também. Não é verdade? Então, olha só, eu já vou dizer, olha só, essa coisa aqui não é produto, é bolinha. Tá? E bolinha, que eu tenho que saber o seguinte, agora eu vou chamar de trabalho, porque eu já vi que bolinha é quando tem sentido. A bolinha é um produto se for no mesmo sentido. Se for no sentido oposto, não é produto. Sentido e não sentido é vetor, não é escalar. Né? Mas o resultado disso aqui tem que ser um número. Não pode ser um vetor. Resultado disso aqui tem que ser um número. Se eu quero que essa coisa seja variação de energia cinética. O que é energia cinética? Massa, escalar, velocidade ao quadrado. Eu não sei quadrar a velocidade, é o módulo da velocidade, é o tamanho da velocidade ao quadrado. Se eu quiser continuar com essa maneira de raciocinar, eu tenho que inventar um produto de vetores que, quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, aí é o produto igualzinho que a gente conhece, pega o módulo de um módulo do outro, mas quando eles estão em sentidos opostos, tem que ser número negativo. Então, primeira coisa, né, que já está dizendo que isso aqui não é produto. Então, eu tenho que botar um negócio que eu já vou fazer o seguinte. Se o F tem mesmo sentido de ΔS, então F bolinha ΔS é simplesmente F, módulo de F, vezes o módulo de ΔS. Se F tem sentido oposto a ΔS, então F bolinha ΔS é menos F ΔS. Da agora para diante a gente vai fazer o seguinte, olha. Quando eu escrever simplesmente F sem setinha em cima, convenção, nossa gíria, tá? Quer dizer isso. É o módulo do vetor F, tá? Se eu escrever ΔS sem setinha em cima, é isso que eu estou escrevendo. Porque o deslocamento é um vetor, tá? Agora vamos pensar numa outra coisa. Terceira situação, ainda em função desse conceito de trabalho, e essa bolinha vai tomar uma outra dimensão agora. Imagina a mesma situação, e agora a resultante das forças não está nem na direção do deslocamento, nem oposta ao deslocamento, mas está inclinadinha, fazendo um ângulo θ com o deslocamento. Tá? Como se eu estivesse pegando essa mesa, né, e puxando ela, mas não estou puxando assim, eu estou puxando ela meio inclinadinha. Mas ela está mantendo essa coisa que está aqui. Ela está fazendo esse deslocamento. Agora, quais são as... Esquece atrito, tá bom? Está oleado, bem ensaboado. Quais são as forças que estão atuando nesse compadre que está aqui? Tem essa força F, tem o peso. E quem mais força nesse cara? Vamos falar, o plano faz força nesse cara. Tá? Se eu não tenho atrito, ou o atrito é desprezível, a única componente de força que esse plano faz sobre esse compadre, quem é? Uma força perpendicular ao plano, que eu chamo de normal. Mas tanto a força de atrito quanto a normal, combinadas,
me dão a força que o plano faz sobre esse cara. Então, se o atrito é desprezível, tem força, peso normal, não é verdade? Esse cara está se deslocando para cá. Tem componente de aceleração na direção vertical? Não. O que acontece agora? O fato de eu ter colocado essa força para cá, ou ter colocado essa força para cá, ou ter colocado essa força para cá, muda o peso? O que muda? Muda a normal ao plano? Olha só, eu tenho um cara que está aqui. Ele está parado. Se ele está parado, a resultante das forças que atuam sobre ele vale quanto? 0. Se eu tenho peso P, eu tenho a força que o chão faz para cá, que eu estou chamando de normal. Beleza? Nesse caso, o peso tem que ser igual ao normal. A aceleração não é 0? Beleza? Agora, no que eu coloco uma forcinha, por menor que seja, aqui para cima, essa é a minha força F. Se a normal ficasse igual ao peso, como era antes, sobrou isso agora para cima. Portanto, esse cara tinha que sair. Então, eu estou fazendo força, mas eu não estou... Ela continua parada. Então, se ela continua parada, a resultante disso tudo tem que ser quanto? 0. Portanto, o que tem que acontecer com esse N? Tem que dar uma diminuída. Porque F mais N tem que ser igual a P. Sem essa força F, o N era igual a P. Mas quando eu botei essa força Fzinha para cima, esse cara mudou. Então, quando eu faço uma força inclinadinha como essa que está aqui, tem uma componente dessa força para cima. Com isso, eu diminuo a força de contato do solo com esse cara, que antes tinha que ser igual ao peso e agora vai ser menor do que o peso. Então, nesse caso que está aqui, você vai ter uma componente da força para cima e uma componente dessa força na direção do deslocamento. Quem é que está provocando a aceleração ao longo do deslocamento? É só a componente da força na direção do deslocamento. Só vai haver variação de velocidade com esse deslocamento para cá, que veio da componente da aceleração do sistema aqui. Nessa situação, o ΔS vai ser igual a V2 menos V0, 2A X. Vou chamar essa direção que está aqui, ó, de direção X. É só a componente X que entra.